Olá pessoal, tudo bem? Cumprimentar todos aí com a paz do Senhor, né? Estamos aqui mais um dia para fazer mais uma live. E a live de hoje seria relatar, né, o segundo milagre que Jesus operou em Canaã da Galileia. E esse milagre foi a cura de um filho de um oficial. A Bíblia vai nos dizer no livro de João, capítulo de número 4, a partir do versículo 46, que diz assim: segunda vez foi Jesus a Canaã da Galileia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que lhe descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não creres? Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe tinha dito, e descendo ele logo saíram ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhe, pois, a que hora achara melhor, e disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Somente até aqui. Estamos diante de um texto bíblico muito interessante, que vai nos dizer que Jesus, ele opera mais um milagre. Aleluia. Da última vez que, ontem, nem é verdade, nós falamos sobre a transformação da água em vinho. E agora, nesse milagre específico, um homem, a qual aqui nós podemos observar que a Bíblia narra que ele era um oficial do rei. Quem era esse oficial do rei? Algumas correntes teológicas acreditam que ele era um mordomo do rei Herodes. Mordomo esse que atendia às necessidades do rei. Herodes Antipas, bem verdade. Mas independente da função que ele tinha, ele era um oficial do rei. E esse oficial do rei, ele ouvindo falar dos feitos de Jesus, porque a fé, né, ela vem do ouvir, e ouvia a palavra de Deus. Ele coloca em seu coração, observando o cenário que estava à sua casa, porque o seu filho estava acometido de uma enfermidade. Então ele coloca um propósito no seu coração de ir ao encontro de Jesus. Porque ele indo ao encontro de Jesus, certamente algo sobrenatural poderia acontecer ao filho dele, que no momento era a cura que ele estava a precisar daquela criança. Então ele estava em Cafarnaum, uma cidade que até a Galileia tem uma distância de aproximadamente 60 quilômetros. E ele não olhou a dificuldade da distância, não olhou a barreira do tempo que ele iria gastar para chegar até Jesus. E ele se desloca de Cafarnaum e vai para a Galileia. E o percurso de 60 quilômetros naquela época, meu amigo, meu querido ouvinte, é cerca de 2 dias, no mínimo, de caminhada. E ele sem olhar a dificuldade do caminhar, mas indo em busca daquilo que ele acreditava, que se ele fosse se encontrar com Jesus, Jesus poderia curar o filho dele, que estava sofrendo de uma enfermidade, de uma febre. E essa febre, nessa ocasião, naquela região, ela estava acometendo muitas pessoas e levando as pessoas a óbito.
Então ele colocou no seu coração que ia ao encontro de Jesus. Então ele sai de Cafarnaum e vai se encontrar com Jesus lá na Galileia. E quando ele encontra Jesus, ele vai a dialogar com o mestre e pede: Senhor, desce comigo até Cafarnaum, meu filho está enfermo, vamos comigo lá para o Senhor curar ele. Ele começa a se colocar ali em um diálogo com Cristo. E Jesus ali vendo a condição daquele homem, ele já testa a fé desse homem, retrucando uma palavra dura, falando: porventura só vão acreditar em mim se eu realizar milagres, ou realizar prodígios e maravilhas? Mas o homem, ele, olhando a situação da sua necessidade, ele absorve aquela palavra dura de Jesus, e mesmo assim ele continua se humilhando e falando: mestre, Senhor, vamos comigo até minha casa, meu filho precisa de um milagre, só o Senhor pode. Com outras palavras, somente o Senhor pode entrar com a provisão na vida do meu filho, somente o Senhor pode restituir a saúde do meu filho. E naquele momento, Jesus simplesmente olha a necessidade daquele homem e libera uma palavra. E a palavra que Jesus libera para ele é falando: olha, o teu filho vive. E quando aquele homem recebe aquela palavra, eu aplico bem verdade e penso que ele teria duas escolhas a fazer. Primeiro, a necessidade e o desejo dele era que Jesus fosse até com ele, até a casa dele, para curar o filho. Mas Jesus liberou uma palavra profética para ele. E ele teria duas opções. Primeiro, não acreditar na promessa, não acreditar na palavra que Jesus estava ali impondo. E a segunda era acreditar e absorver aquela palavra de Cristo e retornar à sua casa, acreditando que o milagre já tinha acontecido. Aleluia. E esse homem, ele tomando essa decisão de acreditar naquilo a qual Deus, bem verdade, Jesus estava falando para ele, ele retorna para a sua casa. E quando ele está retornando para a sua casa, os seus servos estavam vindo ao encontro dele e se encontraram no meio do caminho, e ali eles dialogaram, falando um para o outro, perguntando: como é que está o meu filho? Oh, seu filho já está bom. Perguntou a hora, e ele viu que a hora que o filho dele já tinha melhorado foi exatamente a hora a qual Jesus tinha liberado a palavra para ele. E essa palavra entrou com tanta propriedade na vida desse homem, que a cura do filho dele fez com que ele e a casa dele, os familiares dele, no modo geral, acreditassem em Jesus. E ali eles testificaram do milagre, e veio salvação naquela casa. E para resumir, para simplificar essa história, a salvação chegou lá porque eles creram na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é fundamental na minha e na sua vida. A Bíblia nos relata que ela é o alimento, a palavra que nos fortifica. E a palavra era o próprio Cristo, bem verdade. João, no capítulo 1, você vai ver que ele relata e começa o seu livro falando: e ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. João está mencionando e direcionando a esse ensinamento do verbo, da palavra, mediante a Jesus Cristo. Jesus é a palavra. E nós que processamos e seguimos a Ele, que nós acreditamos nele, e conforme esse homem, esse centurião, esse oficial, em verdade, do rei, ele acreditou na palavra de Deus. Ele acreditou na palavra. Ele não mediu esforço. Primeiro, ele não mediu esforço de ir até Jesus. Rompeu uma barreira, porque havia no coração dele, ainda que pequena, um fiapo de esperança, um pouco de perspectiva. E aqui eu já aprendo algo e aplico na minha e na sua vida: não mida esforço, não se limite de estar perto de Jesus, faça o que for preciso para se aproximar do Mestre, porque Ele conhece a sua necessidade, e Ele pode entrar com provisão nas suas necessidades e sarar as suas enfermidades. Somente Ele. E segunda coisa que eu aprendo também com esse homem, além de não limitar esforço, é se humilhar na presença de Jesus. Independente a palavra que Jesus venha dar, que possa ser uma palavra de confronto para testar a sua fé,
Mas se você e eu continuarmos nos humilhando na presença de Deus, certamente Ele atenderá a nossa oração. E o terceiro mais importante, para finalizar, acreditar na palavra dele. Acreditar naquilo a qual Ele já fez por nós. Acreditar nos ensinamentos que Ele nos traz. E hoje, assim como Ele realizou esse milagre na vida desse homem, eu venho profetizar o milagre da parte de Deus para a sua vida. E conforme aquele homem acreditou na palavra de Jesus falando, vai, o teu filho vive. Eu não quero saber qual é o seu problema, não quero saber qual é a sua dificuldade, mas eu venho profetizar na sua vida, ao seu coração, que aquilo que estava morto na sua vida, mediante a palavra de Jesus Cristo, eu venho profetizar na sua vida que vai voltar a viver. Acredite, ainda que a situação, o mundo, de um modo geral, está em colapso, ainda que as pessoas não tenham perspectiva de mudança para melhora, mas eu creio em um Deus vivo, que para modificar o quadro, assim como Ele modificou a história desse homem, basta uma palavra. E a palavra dele para a sua e para a minha vida nessa hora é crer no sobrenatural dele. É ter fé, ainda que as coisas estejam remando contra a maré, mas é acreditar que coisas maiores Ele irá realizar em nossas vidas. Então fique com esse ensinamento que esse homem nos proporcionou. Um oficial que acredita-se que era um mordomo, que saiu do meio do seu convívio e andou cerca de 60 quilômetros para se encontrar com Jesus, se humilhou na presença de Jesus e acreditou na palavra de Jesus. Então que nós venhamos acreditar na palavra do nosso Mestre, que nós venhamos simplesmente colocar em prática o que já é escrito, o que já é nos ensinado por Ele. A Bíblia nos orienta no livro de Mateus 7, a mesma referência que eu usei ontem, versículo 7, pedi, pedi, dar-se-vos-á. Aquele que pede, recebe. Bater, abre-se-vos-á. E meu irmão, você serve um Deus que tudo pode. As coisas possíveis cabe a eu e você realizar. Que nem esse homem, ele se esforçou em estar na presença de Jesus. Ele fez o possível, se humilhou. Possível é o homem, mas o impossível para o homem, para esse homem, era curar o filho dele. Então aí Jesus entra com o milagre da providência. Então eu venho profetizar na sua vida que a cura que você está precisando, que aquilo que você está na dependência de Deus, Ele está entrando hoje com a providência na sua vida, em nome de Jesus.